Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai fazer a leitura da palavra e meditar nela comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 da primeira carta de João. Amém? Vamos orar para fazer a leitura, para que o Senhor nos ajude a discernir e entender a palavra que Ele nos dá. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, graças te dou. Obrigada por mais um dia, pelo privilégio de poder estar aqui, lendo a Tua palavra, a Tua santa palavra, e meditando nela. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, Pai querido, e os nossos corações, para receber a Tua palavra que é viva e eficaz. Enche esse ambiente com o Teu Santo Espírito e que nada nos distraia, nada nos tire o foco da leitura, da meditação. Essa é a minha oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 4 da primeira carta de João. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo.
No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aleluia, glória a Deus, né? Por esse capítulo tão precioso, que a gente aprende sobre o poder transformador do amor de Deus nos nossos dias. Nós vivemos em tempos de muita incerteza, onde as distrações do mundo, as vozes do mundo, tentam constantemente nos afastar da verdade. E em meio a tantas distrações, o capítulo 4 nos chama a uma vida fundamentada no amor de Deus. João nos lembra que, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de discernir os espíritos, amar uns aos outros e confiar plenamente no amor divino que nos sustenta. A primeira lição desse capítulo, a primeira lição que eu tiro desse capítulo é o discernimento espiritual. João nos alerta sobre falsos profetas que tentam enganar. Ele nos ensina a testar os espíritos, lembrando que quem confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Nos dias de hoje, essa prática é essencial. Por isso é tão importante conhecer a palavra do Senhor, a sua santa palavra, as Escrituras. Nós somos bombardeados diariamente por mensagens que muitas vezes contradizem a palavra de Deus. Devemos manter o nosso foco em Cristo e na verdade revelada. Outro ponto essencial nesse capítulo é o amor como evidência de nossa fé. João declara: Deus é amor. Esse amor vai além de palavras e se expressa em ação. Quando nos amamos mutuamente, mostramos que Deus habita em nós. No mundo atual, onde o individualismo, o ódio, a competitividade, é um querendo ser mais que o outro, né? Frequentemente prevalece. E somos chamados a ser luz. Pequenos atos de bondade, meu irmão e minha irmã, podem transformar vidas e revelar a presença de Deus. João, ele nos ensina sobre o perfeito amor que expulsa o medo. O medo tem paralisado muitos corações. Deus não nos deu espírito de medo, nos deu espírito de ousadia. O amor de Deus nos dá coragem, irmãos. Ele nos lembra que mesmo diante do juízo, podemos ter confiança, pois somos amados e aceitos por Ele. Que maravilha, né? Eu aprendo que o amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós, ele é incomparável e é incondicional, manifestado supremamente através do sacrifício de Jesus na cruz. Qual pai daria o seu filho para morrer por alguém? Qual pai faria isso? Esse é o tamanho de Deus.
tamanho de Deus não se compara a nada. Como cristãos, meu irmão e minha irmã, nós precisamos imitar esse amor em nossas relações. Amar aos outros, uns aos outros, não é apenas uma sugestão, mas é um mandamento, pois o amor é a essência do próprio Deus. Quando praticamos o amor, nos aproximamos de Deus e entendemos mais profundamente a sua natureza. Quando amamos, mostramos ao mundo que somos filhos de Deus e que Ele vive em nós. O amor é uma força transformadora, capaz de romper barreiras, curar feridas e unir pessoas de diferentes origens e culturas. Amar uns aos outros não é uma tarefa fácil. Nossa natureza humana é falha e muitas vezes é falha em demonstrar o amor. É por isso que precisamos depender constantemente do Espírito Santo para que Ele nos capacite a amar como Deus nos ama. Por isso que eu entendo a importância desse tema para discípulos em processo de discipulados. A gente vai estar sempre em processo de discipulado, conhecendo a palavra, aprendendo a palavra, sendo exortado na palavra. À medida que nos rendemos a Deus e permitimos que o seu amor flua através de nós, somos capazes de amar os outros de maneira genuína, sacrificial e incondicional. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, eu tive uma experiência com Deus na sala da minha casa, quando o amor de Deus invadiu o meu ser. Depois que eu senti esse rio fluir em minha vida, é isso que eu preciso fazer, transbordar para o outro aquilo que o Senhor me deu. A gente não pode reter, a gente precisa fluir. E é isso que a gente aprende. É isso que a gente aprende na palavra do Senhor. É por isso que eu entendo a importância desse tema para todos nós, para discípulos em processo de discipulado. Que a gente entenda o verdadeiro amor de Deus e o pratique. E coloque em prática esse amor. Porque é isso que a palavra nos ensina. É um mandamento, a gente precisa colocar em prática. Amém? Vamos orar, agradecendo a leitura e a meditação. Pai, obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor incondicional, pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Nos ajuda a amar uns aos outros como tu nos ama, a fim de que sejamos reflexos do teu amor em nossas vidas. Nos dá um coração compassivo, Pai, e sensível às necessidades dos nossos irmãos, à necessidade do nosso próximo, e nos capacita a perdoar e buscar a reconciliação. Que o nosso amor pelos outros seja um testemunho do teu amor e graça. Essa é a oração que eu faço, Pai, pedindo ao Senhor também discernimento para identificar a verdade e resistir às mentiras que nos afastam do seu caminho. Eu oro, Senhor Deus, para que o amor que o Senhor tem por nós transborde em todos ao nosso redor, com ações e palavras de bondade.
Eu clamo, Senhor, para que o seu perfeito amor expulse todo o medo do nosso coração, nos fortalecendo, nos dando confiança em todas as circunstâncias. Essa é a oração que eu faço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.